Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não conhece, essa é a plataforma que possui a maior quantidade de automações para você testar em conta virtual e usar em conta real quando quiser. Centenas de estratégias para você escolher aquela que mais se encaixa em seu perfil de trader. É só acessar www.new.danielreboltautomatiza.com e testar à vontade. Se você tem uma ideia de estratégia e quer ter um bot exclusivo e personalizado, é só fazer contato pelo WhatsApp aqui embaixo que a gente combina tudo, ok? Bom galera, quem nunca teve aquela ideia de estratégia e queria testar automatizando para ver na prática como seriam os resultados? Muita gente consegue ter ideias e estratégias, mas não sabe como desenvolver os robôs. Então, ou precisam pagar, e dependendo da estratégia, se for complexa, fica caro para desenvolver, ou fica na curiosidade de como seriam na prática a ideia que teve por não querer gastar por algo que não sabe se terá o retorno esperado. Então, quero apresentar a plataforma strategyfree.com. O link você encontra aqui na homepage da plataforma de robôs e vou deixar também na descrição desse vídeo. Ou se quiser, é só acessar www.strategyfree.com. Nesse vídeo, pessoal, eu vou focar apenas nas funcionalidades da plataforma, para que serve cada botão, como desenvolver estratégias, quais estratégias o sistema reconhece, sistemas de crédito e etc. E depois eu vou fazer vídeos mais específicos em relação às criações das automações. Quais tipos de estratégia podemos usar, quais sistemas reconhece e tudo mais. Hoje é só um tutorial básico inicial, ok? Mas fiquem bem tranquilos que é bem simples e vocês vão ver. Depois de acessar www.strategyfree.com, a gente é direcionado para essa home. E para iniciar é só clicar em iniciar a aplicação. A gente aguarda aqui um pouco o sistema buscar os dados do mercado no servidor. Se for o primeiro acesso, você é direcionado para o login e para a autenticação da Derived. E depois o sistema pede para você escolher o ativo que deseja operar. Aqui fica como padrão a volatilidade 10, mas se quiser mudar é só selecionar o que quiser. Se quiser usar a volatilidade 10 mesmo, é só clicar em confirmar. Como o meu não é o primeiro acesso, não apareceu aqui, mas para quem acessar pela primeira vez, vai aparecer o modal de boas-vindas com os 10 créditos. E o que é a estratégia free, galera? Aqui você automatiza suas ideias apenas escrevendo na caixa de texto. Você escreve a sua ideia de regra de gatilho de entrada e o sistema gera o bot, cria o arquivo e salva automaticamente para você em seu HD. É isso mesmo, galera, um gerador de automações para aqueles que não sabem desenvolver seus próprios robôs e querem testar as suas ideias na prática. Aqui a gente tem um painel de configuração do bot, com as opções de contrato, duração, valor de entrada, valor de meta, stop loss, ajuste de Gale, que é o mesmo estilo que eu uso nos bots da plataforma, um valor multiplicativo do cálculo da recuperação. O sistema calcula o valor do Gale automaticamente para recuperar a perda. O valor que estiver aqui é o valor que vai ser multiplicado pelo Gale calculado pelo sistema. Ou seja, se eu deixar 1, o sistema multiplica o Gale de recuperação que ele calculou por 1, que fica o mesmo valor. Não vai mudar nada, vai fazer apenas o Gale para recuperar as perdas. Quem quiser um Gale de recuperação que recupere e ainda dê um lucro, é só aumentar esse valor de forma sutil. Vai ajustando 1.1, 1.2, 1.3, vai vendo como fica melhor. E o mesmo para aqueles que querem um Gale mais conservador. Ajusta para 0.9, 0.8 e assim por diante. E previsão que aparece sempre quando o contrato pede a previsão. Se for um contrato de barreira, por exemplo, vai aparecer a barreira aqui. E se for um contrato que não usa barreira nem previsão, esse campo aqui não vai aparecer na configuração. Mas aqui embaixo, pessoal, eu deixei 4 funções de contagem de ganhos e perdas. Vitórias e perdas reais e ganhos e perdas simulados. Vitórias e perdas reais são as negociações feitas na Derived, as entradas que abrem contrato com a Derived, independente se é em conta real ou em conta virtual. Reais aqui quer dizer negociações que são feitas na Derived. E vitórias e perdas simuladas quer dizer simulação de negociação. Não são feitas entradas na Derived, são apenas simulações de negociação. O sistema permite a gente fazer essas entradas simuladas, que é diferente de entradas virtuais, que a gente precisa abrir contrato em nossa conta virtual na Derived. Com essas 4 funções na configuração, a gente define se deseja criar um ciclo entre entradas simuladas com entradas reais, ou se faz apenas as entradas na Derived sem a simulação. Se eu deixar vitórias e perdas simuladas definidas em 0, eu desativo o modo simulação. Nesse caso, o sistema inicia em conta virtual ou real, dependendo de qual conta estiver usando aqui na plataforma.
E quando atingir a quantidade de perdas ou ganhos reais, o bot para. Com a simulação desativada, vitórias e perdas reais agem como quantidade para stop. Agora, se eu definir algum valor em vitórias ou perdas simuladas, eu ativo o modo simulação. E nesse caso, o sistema sempre inicia em simulação. E quando atingir a quantidade de perdas ou ganhos seguidos que estiver definido, o sistema muda para o modo derive. E fica no modo derive até atingir a quantidade de perdas ou ganhos reais. Mas nesse caso, o sistema não para o bot. Sempre que o modo simulado estiver ativo e atingir a quantidade de ganhos ou perdas reais, em vez de parar, o sistema volta para o modo simulado e fica nesse ciclo até atingir o stop loss ou a meta para poder parar. Se eu definir um valor apenas em um item simulado, apenas esse item é ativado. Se eu deixar assim, por exemplo, vitórias simuladas 0 e perdas simuladas 1, quando acontecer vitórias simuladas, nada vai acontecer. Continua no modo simulação, independente de quantas vitórias simuladas acontecer. Isso porque vitórias simuladas estará desativada. Então o sistema só mudaria para o modo derive se acontecer uma perda simulada. Deu para entender, galera? Se ficar alguma dúvida ou tiver alguma sugestão sobre as configurações, é só chamar aí no zap ou deixar nos comentários, beleza? E também, à medida que vamos mostrando na prática, vai ficando cada vez mais fácil de entender. Aqui embaixo, galera, no rodapé, a gente consegue acompanhar alguns dados analíticos bem legais. No canto esquerdo, fica um visor que mostra seus créditos. Depois, aqui ao lado, a gente tem os dados analíticos dos dígitos, onde mostra os últimos 10 dígitos. O que sair na cor verde significa par e laranja são dígitos ímpares. Abaixo, o dígito que mais saiu e o que menos saiu nos últimos 25 dígitos. Ao lado, o percentual dos dígitos pares e ímpares. E aqui um dado bem legal que mostra o padrão de 3 dígitos que mais saiu nos últimos 100 dígitos. Bem legal para ajudar a formar estratégias de padrões. No centro aqui, um menu para trocar de conta e abaixo o saldo da conta. Do outro lado, ficam os dados analíticos dos preços. Mostra os últimos 5 preços. O quinto preço que saiu fica sempre em branco. O preço de cor verde significa alta e laranja baixa. Se sair um outro com a cor branca, significa que foi uma repetição do preço. Abaixo, a quantidade de tickets acima e a quantidade de tickets abaixo, nos últimos 100 tickets. O maior volume que houve nesse período, entre um ticket e outro. E a maior quantidade de tickets seguidos acima e abaixo. E ao lado nós temos os botões VIP e IA. VIP para recarregar os créditos. E IA para gerar estratégias automáticas com os dados históricos dos últimos 100 preços ou dígitos. Depois, galera, eu vou falar mais dessa função que é muito legal. Aqui acima, 4 botões. Ver histórico de regras usadas, onde a gente tem acesso às nossas regras, as regras que criamos ou as regras que a gente carrega no HD. Um botão que mostra modelos de regras que você pode usar ou tirar ideias para o seu robô. Um botão para ter acesso ao modal que a IA gera quando a gente usa a função de gerar regras automáticas. E sempre que você usar a função de gerar regras automáticas, um relatório da IA vai aparecer para você com regras que a IA criou baseadas nos últimos 100 preços do mercado. E um botão de planilha onde você pode armazenar informações sobre o seu dia de trade, que robô você usou e tudo mais. Aqui nesse botão, com o sinal de interrogação, é um manual de instrução da plataforma. Aqui tem tudo o que você precisa saber sobre a plataforma. É bem legal você dar uma lida aqui para você aprender muita coisa também. Aqui embaixo um visor que vai mostrar sempre o modo que está sendo usado. Se está em modo simulação, real em conta real na derive ou virtual em conta virtual na derive. A gente pode acompanhar qual será o modo da próxima entrada acompanhando aqui esse visor. Abaixo o display que vai mostrar os formatos das regras de nossa estratégia para a gente poder acompanhar. Já vou mostrar a vocês quando criar uma regra aqui para a gente acompanhar. Assim que a gente criar uma regra ali, vai aparecer aqui nesse visor os formatos das regras que a gente criou. Aqui vai mostrar a quantidade de perda de ganhos dos trades reais e simulados e abaixo a quantidade de trades totais e a porcentagem de ganho desses trades que a gente fez. Aqui em cima um botão para direcionar para a plataforma de robôs. Como lá na plataforma tem um link que direciona para cá, aqui também tem um link para direcionar para lá. Aqui embaixo onde vai ser mostrado as mensagens dos ganhos e perdas, os botões de iniciar e parar monitoramento e um visor que vai mostrar o valor de lucro e perda das nossas operações. E aqui é a caixa de texto onde a gente cria as nossas estratégias de gatilho. Esse é o coração da plataforma, galera. É aqui que a gente escreve nossas ideias e o sistema de IA automatiza criando nossos robôs em arquivos. Como funciona isso, pessoal? A gente escreve nossa ideia de estratégia de gatilho.
o sistema envia esse nosso texto da estratégia como prompt para a IA, que gera códigos de formatos próprios da plataforma e cria os arquivos com as nossas regras. Esse processo de uso de inteligência artificial não é gratuito, galera. Ela é paga. Cada vez que uma pessoa acessa a plataforma e cria uma automação com a IA, eu sou cobrado por isso. Então eu criei um sistema de crédito para que todos possam criar seus robôs de forma acessível. Para cada automação gerada é cobrado 3 créditos, e para cada uso da IA para gerar regras automáticas é cobrado 5 créditos. Vamos ver aqui, galera, como ficaria automatizar a sua ideia. Aqui nesse botão amarelo VIP, mostra os valores para se adquirir os créditos. R$ 30,00 10 créditos, R$ 3,00 cada crédito, R$ 60,00 30 créditos, R$ 2,00 para cada crédito, e R$ 100,00 60 créditos, fica aí aproximadamente 1,66 cada crédito. Se for fazer uma automação de uma ideia sua, se você recarregou com R$ 30,00, o robô vai sair por R$ 9,00. Se você recarregou com R$ 60,00, o seu robô vai sair por R$ 6,00. E se você recarregou com R$ 100,00, cada robô seu vai sair por R$ 5,00. Bem acessível, pessoal, vale a pena para quem tem aí uma ideia, não sabe criar o robô e quer testar na prática como seria o resultado. Dependendo dos valores que você usa na stake, com um ganho você já pagou a automação. E como a gente faz para escrever as nossas ideias de automação? Posso escrever de qualquer forma? Existe alguma estratégia, galera, que o sistema pode não reconhecer ainda. Como eu já disse, é uma plataforma nova, inovadora, criada para que todos possam testar suas ideias de forma automatizada com valores bem acessíveis a todos. À medida que o tempo vai passando, a gente vai trocando ideias e eu vou adicionando aquelas estratégias que o sistema não estiver aceitando ainda. A ideia é ter uma plataforma que reconheça todas as possíveis regras, estratégias e todos os indicadores. A gente vai chegar lá, mas por agora a plataforma reconhece bastante regra e aos poucos eu vou mostrando a vocês e tirando suas dúvidas. Como o sistema reconhece a estrutura da ou das regras que você deseja automatizar? Toda linha de regra que iniciar com asterisco, o sistema entende que é um grupo de regras. Cada grupo de regra a gente pode adicionar quantas regras a gente quiser. É só separar cada regra por uma vírgula. E todas as regras que estiver dentro desse grupo são reconhecidas pelos sistemas como E. Ou seja, se eu criar um grupo de regras que contenha 3 regras, por exemplo, o sistema entende que eu quero que a entrada só aconteça se a regra 1 e a regra 2 e a regra 3 sejam atendidas todas ao mesmo tempo. Se apenas um ou a 2 das regras forem atendidas, a entrada não é feita porque estão todas no mesmo grupo de regras, todas seguindo a mesma linha que inicia com asterisco. Se eu quiser criar mais de um grupo de regras, eu inicio outra linha com um novo asterisco e crio um novo grupo. No caso dos grupos, o sistema entende como OR, ou seja, se o grupo de regra 1 for atendido ou o grupo de regra 2 for atendido, a entrada pode ser feita. Vamos para um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu queira automatizar uma estratégia assim. Contrato over, previsão 1. Eu quero entrar em over 1. A regra de gatilho é entrar quando os dígitos perdedores da minha previsão, que é 1, for maior que 40%. Como o sistema atual reconheceria essa regra? Nesse caso de uma regra de gatilho como essa, eu poderia escrever de duas formas. Entrar quando o percentual dos dígitos inferiores a 2 for maior que 40%, que o sistema entenderia que eu estou falando dos dígitos 0 e 1, e poderia também escrever assim: entrar quando o percentual de 0-1 for maior que 40%. Essas duas formas seriam entendidas claramente pelo sistema. Ah, Daniel, mas se eu escrever de uma forma diferente? Se você escrever de uma forma diferente, não quero dizer que o sistema não vai entender. O sistema pode entender, ele está preparado junto com a inteligência artificial para reconhecer o que você está escrevendo. Mas também pode ser que da maneira como você escreva, pode confundir e não completar o processo de criação. Com o tempo, galera, a gente vai entendendo como escrever cada regra e vai ficando cada vez mais fácil. Mas essas duas formas, nesse caso da estratégia, é fácil para a IA entender o que a gente quer. E se eu quiser que, além de aguardar o percentual dos dígitos 0 e 1 estiver acima de 40%, eu queira também que só entre quando os últimos 2 dígitos for 0 ou 1, os dígitos perdedores dessa negociação. Então é só eu colocar uma vírgula e escrever últimos 2 dígitos inferiores a 2 ou últimos 2 dígitos menor ou igual a 1.
Agora a entrada só seria feita se o percentual de 0 e 1 estiver acima de 40% e os últimos dois dígitos for 0 ou 1. As duas regras, pessoal, precisam ser atendidas ao mesmo tempo para entrar. Eu criei aqui um grupo de regras que forma uma estratégia só. Mas vamos dizer também que eu queira que o meu bot tenha duas estratégias de gatilho, não apenas essa que eu criei, eu quero mais uma. Ou seja, dois grupos de regras. A primeira estratégia, que é essa que eu já criei, é se o percentual do dígito 0 e 1 estiver acima de 40% e os últimos dígitos for 0 ou 1 para dar entrada. E uma segunda estratégia com uma regra de padrão. Esse padrão aqui, por exemplo. Ou seja, dois dígitos perdedores, um dígito vencedor e um dígito perdedor. Se sair esse padrão, a entrada pode ser feita. Assim eu terei duas estratégias de entrada. A primeira com duas regras e a segunda com uma regra. Se as duas regras da primeira estratégia forem atendidas ao mesmo tempo, a entrada é feita. Se a regra única da segunda estratégia for atendida, a entrada também é feita. Eu posso criar, galera, quantas regras eu quiser em cada grupo, mas só posso criar até 5 grupos de regras, ou seja, até 5 estratégias por bot. Quais tipos de regras eu posso usar? No manual e nos exemplos que tem aqui na plataforma, galera, a gente consegue ter uma boa ideia das regras que podemos usar e como desenvolvê-las. Regras como entrar quando o último dígito for igual a x, entrar quando os últimos x dígitos for maior que y, entrar quando sair o último dígito x, entrar quando o padrão for x, x por exemplo, essas letras aqui dos padrões, o X ele sempre vai representar o dígito perdedor e o O sempre vai representar o dígito vencedor. Entrar quando o percentual dos dígitos pares for maior que Y%. Entrar quando o percentual dos dígitos inferiores a X for menor que Y%. Entrar quando os X últimos dígitos for igual a Y. Entrar quando o dígito X se repetir Y vezes. Entrar quando o RSI for maior que X. Entrar quando o RSI de 20 entre parênteses for maior que 50, esse 20 entre parênteses ele significa o período. Se você não definir o período, ele vai usar o período padrão, que é 14. Se você quiser definir um período, você coloca após o RSI entre parênteses o período que você quer e depois o valor que você quer que ele atinja. Entrar quando o SMA 80 for maior que SMA 20. Entrar quando o último preço for maior que resistência e muitas outras possíveis. Hoje, galera, dei alguns exemplos simples para estratégias no contrato over. No próximo vídeo vou mostrar exemplos usando o modo ambos, onde a gente pode fazer entradas simultâneas, e como criar regras com previsão dinâmica. Muito top, galera, e muito fácil de usar. Se tiver dúvidas ou sugestões, é só deixar nos comentários ou fazer contato, beleza? Uma plataforma para todos, uma plataforma que todos nós vamos juntos adicionando mais e mais funções, indicadores e novas estratégias. A ideia, galera, é ter um site que nos ajude a encontrar sempre a melhor estratégia para lucrar. E para economizar mais ainda os custos, você também pode compartilhar e trocar esses arquivos em grupos ou com outras pessoas. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro vídeo sobre estratégia free. Vou fazer vários vídeos ainda explicando muita coisa que não deu tempo nesse vídeo, ok? Espero que tenham gostado dessa novidade. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço em todos e nos vemos no próximo vídeo.